Bom, eu vou fazer aqui um vídeo, tá? Sobre algo que eu gosto muito de falar e eu tenho um desejo, sempre tive vontade e vou falar sobre esse tema. Para quem não sabe, eu faço parte da família Marra de Minas Gerais, MARRA, tá? E eu vou falar um pouco sobre a época do Império. Ó, nós vamos voltar em Jacob Marra da Silva, 1740, 30 de maio de 1814, em Itaúna, Minas Gerais. Para quem não sabe, Itaúna, Minas Gerais. Jacob Marra da Silva, ele casou com uma mineira, a Narcisa Rodrigues da Silva Rosa. O pai de Jacob Marra da Silva foi o senhor Alferes Pascoal Marra, né? E ele foi casado com outra portuguesa, também Narcisa da Silva. Todas essas informações estão no Family Sense, né? Quer dizer, um site dos Mormons, para quem gosta, para quem quer pesquisar. Ele teve 11 filhos entre Martinho Marra da Silva, Cristino Marra da Silva, Joaquim Marra da Silva, Jerônimo Marra da Silva, Francisco Marra da Silva, Jacob Marra da Silva. Na época é muito comum filhos terem os mesmos nomes dos pais, tá bom? Tá tudo certo. Júlia Marra da Silva, Manuel Marra da Silva, Narcisa Marra da Silva, Policarpa Marra da Silva e Faustina Marra da Silva. Para quem não sabe, Policarpa Marra da Silva fundou o município de Macuco, no Rio de Janeiro. Tá? Na época, diferente de hoje, a Igreja Católica era muito forte aqui no Brasil. Nasceu assim muitas colônias de portugueses. Na época, a escravatura era algo permitido no Brasil, então quem era dono das fazendas, os nossos portugueses, tiveram escravizados, é evidente, tá? Também, né, nós não podemos mentir sobre isso. Minas Gerais, para quem não sabe, por exemplo, o município ali de Miradouro, Minas Gerais, também era um lugar, uma colônia de portugueses. Então, muitos portugueses que chegaram do Rio de Janeiro foram para Miradouro, Muriaé, tá? Nós estamos falando em 1800. Então é muito bom, né, contar um pouco a história da minha família e da minha descendência para qualquer pessoa do Brasil. Primeiro porque muita gente esquece que nós somos descendentes de portugueses, né? Muitos portugueses vieram para o Brasil na época do Império. E a gente tem que ter orgulho da nossa história, da nossa essência de Portugal, né? É muito bom a gente saber que nós somos descendentes de portugueses, entendeu? A nossa cultura e tudo mais, né? E a valorização, né, da Igreja Católica é uma coisa muito importante, e fora as fazendas da época também. Então, é muito importante para quem quer saber da história aí da família Marra, né? E é muito bom nós resgatarmos essa história do Brasil imperial, né? Então, os cavalos, as charretes, as mulheres com aqueles vestidos, os homens com, né, aquela imponência, as fazendas, os cafezais. Também tinha muita cana-de-açúcar. Só que a gente foi perdendo isso com o tempo, foi perdendo a história, foi perdendo a essência de Portugal. O brasileiro foi esquecendo tudo, apagando das suas memórias. E olha só, né? Um povo que não tem memória é um povo que esquece tudo. Mas é muito bom o que a gente está fazendo aqui neste canal é justamente resgatar a história de Portugal, a história do Brasil, a importância da Igreja Católica. Também vou citar um exemplo interessante, né? Há muitos anos atrás havia perseguição aos evangélicos no Brasil. Muitas moças, quando se convertiam, missionários foram perseguidos no Brasil, e igrejas evangélicas foram queimadas também. Muitas vezes os evangélicos sofriam preconceito
É triste de lembrar sobre isso. Só que na época eram igrejas históricas que estavam vindo para Minas Gerais. Então nós temos Igreja Batista, Presbiteriana e a Metodista. A Anglicana, a Luterana, são igrejas históricas, né? Eu falei igrejas tradicionais, mas tem as históricas. As igrejas históricas vieram para o Brasil, os missionários, na maioria europeus, vieram para Minas Gerais e começaram a evangelizar e tudo. E graças a Deus, né, depois de muitos anos, a gente está aqui contando a história sobre a importância da igreja evangélica, né, e enfim, né. Para quem não sabe, todos que eram da Igreja Católica foram registrados em cartório. E todos aqueles que eram evangélicos e protestantes, na época, não podiam nem ter o direito no cartório. Né? Não podiam. Muito triste falar dessa história. Falando um pouco sobre os escravizados, muitos tinham nomes, alguns tinham sobrenome, mas a maioria não tinha, e vieram a maioria dos escravizados que trabalham nas fazendas, eram de Angola e Moçambique. Para quem não sabe disso, né, esses registros históricos estão aí. Eu sei que não é uma história leve, eu sei que é uma história difícil, do Brasil imperial. Mas é bom a gente trazer isso para as pessoas lembrarem, voltarem a ter orgulho da sua história, da sua identidade cultural, coisa que hoje em dia está muito raro, né? Não é ensinado nas escolas do Brasil, né? Muitos de nós nem sabíamos que somos descendentes de portugueses, o que é muito triste. Né? Muitos portugueses vieram de navio, embarcações comerciais, na época do Império, foram para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vieram para Miradouro, Muriaé. E assim começou as colônias e a história de Minas Gerais. Então, resgatar a nossa história, as nossas bases históricas do Brasil, né? Sobre a importância da família tradicional brasileira. Eu fiquei até emocionado aqui porque pelo menos a gente sabe de onde a gente veio, né? Enquanto milhares de brasileiros não sabem nem sua história, né? Muitos brasileiros não sabem. Mas é isso, tá bom? É um vídeo emocionante que conta um pouco da história do Brasil colonial.